Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona, no ar. Mais um programa República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Instituto de Economia, Eduardo Costa Pinto. Esse artigo saiu recentemente na mídia, um artigo denso, chamado Bolsonaro e os Quartéis, a loucura como método. Bem, há poucos dias, Bolsonaro decretou o artigo 142, que permite às Forças Armadas fazerem uma intervenção. Evidentemente, o que está acontecendo no Brasil? Essa situação é uma situação extremamente complexa e altamente perigosa, porque isso é um projeto militar, não é? O discurso da Amazônia, que é um projeto desde a década de 80, 90, os militares retomaram esta mentira que eles pregam ao Brasil inteiro como forma de legitimar a entrega da Amazônia. E essa gente vem produzindo, basta ver os discursos do chefe do ministro do Gabinete Institucional, Augusto Heleno, ao longo de todos esses meses de governo. Ele vem falando e subindo o tom em relação à questão da Amazônia, né? Atualmente não existe nenhuma intenção concreta de tomar conta da Amazônia, porque o Brasil já não toma mesmo, tomar conta internacionalmente. O Brasil não toma conta da Amazônia há muitos anos, né? E é interessante que somente agora esses militares resolveram dizer que a Amazônia está sob perigo. Não há nenhuma gestão dentro da Amazônia brasileira e as potências internacionais não precisam de ter nenhum motivo para invadir a Amazônia, porque a proposta do Paulo Guedes já vai entregar. O Brasil já vai privatizar a Amazônia. Portanto, a questão não é outra. A questão não é essa. A questão é bem outra. E o que nós estamos vendo é a preparação de um projeto, de uma intervenção em larga escala. Esses militares vêm fazendo aquilo que o Mourão largamente vem chamando de aproximações sucessivas, né? E é preciso entender o que significa isso, o que significa essa teoria da balística, essa expressão da balística aplicado ao campo social. Ora, o brasileiro tem uma ideia de que o exército é uma força muito interessante, muito favorável à nação. É porque o brasileiro, de fato, desconhece a história do Brasil. Como expressou muito bem o acadêmico José Murilo de Carvalho, na sua obra sobre a história dos militares, o exército sempre foi uma força desestabilizadora da política nacional. Esse é o ponto principal, né? Entretanto, a campanha que eles fizeram na surdina, na calada da noite, nem tanto na surdina assim, porque há alguns pesquisadores que estão atentos a esses movimentos, mas esses pesquisadores não têm voz, não têm acústica social suficiente, né? A campanha que eles vêm fazendo de criminalização de todos os civis, de colocar o exército como uma grande força, o exército não é a marinha nem a aeronáutica, colocar o exército como uma grande força que representa a pátria. Ora, esse projeto é do início do século XX. Novamente repito, o brasileiro não conhece a história do Brasil. Porque o dia que o brasileiro conhecer a história do Brasil, de fato, o exército será enquadrado, né, politicamente enquadrado, como uma força que tem que obedecer aos civis, e não como uma força que tem que ficar desestabilizando a sociedade, a cultura e a política nacional full time para atender aos seus próprios interesses. O que nós estamos vendo agora, de novo, é a reedição de um modelo totalitário. Há diferenças substanciais entre 1964 e agora. Esse programa não se presta para fazer esse tipo de avaliação, mas as avaliações são completamente diferentes, o cenário é diferente, portanto as atitudes serão diametralmente diferentes. Então, para concluir aqui, desde que o Bolsonaro assumiu, eles vêm construindo
falaciosamente, o governo Bolsonaro construindo falaciosamente motivos e culpabilizando as pessoas, ou as instituições, ou governos internacionais, para legitimar uma intervenção em escala nacional. Eles vêm subindo o tom, eles vêm numa escalada de guerra híbrida. O primeiro golpe que eles tentaram nesse sentido, de puxar o 142, foi com a questão da Venezuela. O tiro saiu pela culatra, não é? E agora eles tentaram novamente, a coisa parece que já deu uma certa contornada, então esse morde-a-sopra contínuo tem uma fidelidade muito específica, né? Muito bem, mas vamos aqui ao artigo de Costa Pinto. Ele fala que, no discurso de posse no parlatório, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Fecha aspas. Ele afirma que muitos analistas argumentaram que essa afirmativa seria uma retórica vinda da campanha eleitoral, portanto, é uma estratégia de fumaça para tirar o foco das questões centrais. Esse pensamento abre o artigo do Costa Pinto. Bem, o que está acontecendo aqui? É curioso essa falsa direita que assumiu o Brasil, e mesmo esses militares falarem em socialismo, quando a pergunta fundamental que nós temos que fazer ao estudar a história do Brasil com o mínimo de seriedade é o seguinte: em que momento, qual foi o governo brasileiro que foi socialista? Né? Que o Partido Comunista assumiu no Executivo Nacional? Nenhum. Exceto, nos últimos 30 anos, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, não é? Que são partidos consabidamente ou assumidamente, não é? De esquerda. Bem, portanto, mas veja, quando essa gente assumiu, o Brasil já era um caos. Piorou, evidentemente, mas o Brasil já era um caos. Então, ao longo da história política brasileira, como é que você pode falar em socialismo, em que os comunistas destruíram a nação, se eles nunca assumiram politicamente o governo? Bem, todos os governos que nós tivemos até hoje no Brasil foram de direita, ou que se classificam de direita. Portanto, o Brasil é governado, não é? Por um partido de direita ou conservadores desde 1822. Como é que se explica essa situação? A situação é explicável, caros ouvintes, e não é pelo âmbito da política, não. É aquilo que eu venho reiteradas vezes falando, que é o seguinte: quem manda no Brasil não é a política. Quem determina os rumos da nação é o Exército. Das 3 forças armadas é o Exército. A Marinha interfere pouco, a Aeronáutica muito menos ainda. Em disputa com as elites oligárquicas que dominam o país. Ambos seguem diretrizes da maçonaria. Essa gente criou uma estratégia de culpabilizar os comunistas. Não é? Ora, o comunismo internacional, isso já está mais do que provado, foi financiado e é uma construção dos maiores banqueiros internacionais. Não é? Quer dizer, então a lógica que se pensa é o seguinte: que sentido faz grandes bancos, grandes empresários, capitalistas, financiarem um regime que aniquila o capitalismo? Isso pode parecer uma incongruência, não é? Não, porque quando você fecha um regime, aquele regime bloqueia as finanças.
né? Bloqueia o capital. E ele, de certa forma, fica parado no tempo. Enquanto isso, eles vão desenvolvendo uma sequência de tratados e de estratégias comerciais dentro de uma parte do mundo. Quando aquela parte do mundo já está dominada, eles partem para reformular aquela parte do mundo que eles deixaram blindada. E assim é que vai se construindo uma hegemonia e um domínio internacional, né? O Brasil ficou parado por quase 200 anos. Agora, com a criação dos BRICS, há muitas décadas atrás, porque BRICS não é um nome que se refere somente à participação do Brasil, hein? BRICS é uma terminologia internacional. Há vários BRICS no mundo. O Brasil pertence a um dos BRICS. Eu já fiz posts e programas de rádio sobre isso. Então, a chamada sexta área, prevista na ONU, né, e prevista no Clube de Roma, a sexta área, que é onde o Brasil está posicionado, agora precisa, literalmente, de ser oficialmente controlada, porque ela já é controlada. Ela precisa ser oficialmente controlada pela banca. E é isso que está em jogo nesse cenário. Então, os militares de 64 tinham uma característica, vamos dizer assim, a grosso modo, de serem nacionalistas, né? Eram estatizantes. Os militares que assumiram agora são entreguistas. O que mudou? Né? Por que os militares agora resolveram achar que o liberalismo da banca, portanto do capitalismo, que não é capitalismo coisa nenhuma, né? Exatamente esse capitalismo feroz que está matando o mundo inteiro, voraz, capitalismo verdadeiro é uma coisa, né? Sistema financeiro internacional controlando o dinheiro e a política do mundo é outra coisa muito diferente. É essa gente que entrou dentro do capitalismo, entrou dentro do socialismo, entrou dentro do comunismo, entrou dentro de todas as coisas. Então o que está acontecendo agora, nesse movimento supostamente liberal do senhor Paulo Guedes, é exatamente isso, né? Bem, voltando ao discurso, portanto, mentiroso de Jair Bolsonaro. O povo começou a se libertar do socialismo. Não começou a se libertar do socialismo coisíssima nenhuma, porque o Brasil sempre foi socialista. O socialismo não está atrelado ao comunismo, não é? O socialismo sempre foi uma proposta da maçonaria. Ora, exatamente no dia 23, o Hamilton Mourão, vice-presidente, juntamente com todo o Congresso Nacional, homenageou publicamente os maçons. Publicamente. Né? E o vice-presidente foi além. Ele disse que a maçonaria prestou serviços relevantíssimos ao Brasil. Faltou ele explicar quais foram os serviços relevantíssimos que a maçonaria prestou ao Brasil. Há anos, essa corja maçônica inaugurou o Dia do Maçom. É que o brasileiro, além de inculto em sua grande maioria, ele é preguiçoso, ele é superficial, ele é raso. Então ele não tem o menor interesse concreto pelas coisas sérias que se passam no Brasil. Né? Quando você pega, qual é o problema da maçonaria? Bom, tem todo o problema. Em primeiro lugar, ela não deixou de ser uma ordem iniciática, secreta, fechada, que toma as suas deliberações secretamente dentro do templo. Como é que você pode pensar em, portanto, que seja razoável que uma ordem que tome as suas deliberações intramuros venha trazer as suas deliberações intramuros para o campo político? Portanto, o que está sendo feito é implantado um projeto maçônico utilizando o Congresso Nacional, né, onde os deputados são simplesmente bucha de canhão, fantoches manobrados por sociedades secretas. E o povo não votou em nenhum planejamento dessa sociedade secreta. Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar? Não é? Bem, então, esse, a meu ver,
é o ponto fundamental quando se diz respeito à atuação política da maçonaria. A atuação política dela é secreta e ela não foi votada para atuar politicamente. Você não vota num congressista porque ele é maçom. Você vota num congressista por conta da proposta política dele. Agora, o quanto que a proposta política dele está contaminada pelos chamados ideais maçônicos? Na maior cara dura, na maior disfarçatez, aquele major ignorante, Olímpio, que é do PSL, gravou um vídeo quando ele ganhou para senador, na esteira. Esses milicianos todos, né, que entraram, milicianos digitais, essa gente que fez guerra mentirosa, pegando carona na fabricação cínica da candidatura de Jair Bolsonaro, essa gente toda, juntamente com esses políticos, resolveram criar, portanto, um discurso de culpabilizar somente a esquerda. O Brasil é esquerda desde 1822. Mas o PT tornou-se um discurso claro para eles. O PT virou, digamos, uma genie, um bode expiatório muito simples. Eles escolheram um Judas para malhar. A Lava Jato fez o seu trabalho na malhação do Judas, não é? Porque agora que veio a público que o Sérgio Moro e a equipe da Lava Jato, numa atitude criminosa, selecionavam somente a maior parte do esquema de corrupção que estava ligado ao PT, e que consistia em 30% do esquema do roubo, 70%, portanto, não foi analisado. Certo? Então esses 30% que ficou em cima do PT, o PT roubou demais da conta. Ninguém discute isso não, ué. Quem é que discute? Quem é que acha bonitinho o projeto de poder do Lula, do Fernando Henrique Cardoso? Ninguém há de achar bonitinho aquilo, não é? Assim como ninguém há de achar bonitinho o que o Michel Temer fez. Foi o mesmo projeto. Não é? Bem, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação mentirosa. Mas voltando, o Major Olímpio, eu esqueci. O Major Olímpio, ele soltou um vídeo, e na altura eu fiz um Conselheiro Acácio sobre isso. Ele soltou um vídeo dizendo que estava agradecendo a maçonaria pela eleição. Veja bem se pode uma coisa dessa. E que ele estava muito satisfeito e que ele iria levar para dentro do Congresso Nacional os princípios do Gadu. Gadu é o deus maçônico, que nunca foi o deus cristão, né? Um dos objetivos claros da maçonaria é a destruição da cristandade. Então nós estamos diante de um governo que assume publicamente que a maçonaria é uma beleza, né? Traz para dentro do governo a proposta liberal que é maçônica, na sua base, não é? E ao mesmo tempo eles vêm criando uma briga com o mundo inteiro, e mesmo dentro do Brasil, dentro de uma proposta de guerra híbrida, para criar uma legitimação política para decretar um estado de exceção. Vamos ver se eles vão conseguir. Até o momento, todas as tentativas que eles fizeram têm dado água, por uma razão ou por outra, que há uma reação, não é? Mas a partir do momento que agora, nessa questão da Amazônia, veja bem, vamos considerar que existam ONGs que estão incendiando a Amazônia. Cadê essas ONGs? Cadê as provas de que elas existem? Não é? Tem uma série de twitters que saíram 2 semanas antes dos incêndios da Amazônia, vindo de empresários que já falavam do incêndio da Amazônia. Então, antes de decretar o 142, esse miliciano, o presidente das milícias, deveria, na verdade, juridicamente, mandar fazer uma investigação se de fato as ONGs estão envolvidas nisso. E quem são os responsáveis?
Assim como eles não deram cabo do Adélio, né? O Adélio sumiu, eles também não vão dar cabo de nada. Tudo que esse governo faz é acusar, brigar, culpabilizar e depois lançar uma medida autoritária. Então existe um modus operandi. Há uma cortina de fumaça, existe uma estratégia de cortina de fumaça para criar um ambiente que, de fato, legitime uma intervenção militar séria no Brasil. Fechamento de regime. Se isso vai se concretizar, é coisa de se averiguar. Mas o tom está subindo. Cada dia mais. Né? Ora, então o artigo do Costa Pinto, ele, diante dessa frase do discurso de posse de Bolsonaro, ele coloca duas questões. Ele argumenta que essas interpretações são limitadas, né, e que essa frase representa uma síntese estratégica deste governo, que é um projeto militar, sobretudo de dois importantes centros de poder deste governo. Primeiro, é o núcleo familiar ideológico da família Bolsonaro, com forte e comprovada ligação com rede de milicianos. Negócio gravíssimo. Né? O Rio de Janeiro acabou. Né? Porque as milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, elas não são um poder paralelo, elas são um Estado. A favelização do Rio de Janeiro não é resultado dos pobres, não. A favelização do Rio de Janeiro é resultado da milícia. É a milícia que foi invadindo os morros, né, formando um projeto, digamos, um anteprojeto de urbanização para ficar cada vez mais rico. Essa gente é bandida, igual os traficantes. Não tem a menor diferença. Então, são esses bandidos fardados que apoiam o governo atual. Né? E com o qual o governo atual, a família presidencial, tem ligação. Né? Bem, então esse núcleo familiar ideológico, que envolve de milícia até Olavo de Carvalho, com seu declarado projeto de poder, né, marxista-gramscista, declarado, publicitado, e os pastores evangélicos, cuja corrente segue a criminalização da política no mundo e a transformação dos políticos em figuras religiosas, nós estamos diante de um núcleo perigosíssimo. Isso é um núcleo. O outro núcleo é o núcleo que é composto pelo generalato, né, e pelos indivíduos de primeiro, segundo, terceiro escalão das Forças Armadas. Esse núcleo é influenciado, conluiado com as ideias ideológicas do general Silvio Frota, do general Góes Monteiro e do Golbery Couto Silva, que é aquele famigerado projeto chamado de Segurança Nacional. É preciso entender o que foi isso, tá? Para nós entendermos o buraco em que o Brasil foi metido. Agora, o Brasil, esta proposta de criminalizar completamente a política civil para o exército tomar conta como poder político da nação, repito, ele vem sendo minuciosamente desenhado a partir de quando? Desde 1889. Tá? 1889. Lembrando, mais uma vez, José Murilo de Carvalho, que afirmou categoricamente que o Exército é um poder desestabilizador da política nacional. E é mesmo. Sempre foi. Ora, isso são um núcleo. Então a gente tem esse núcleo militar e um outro núcleo é o núcleo econômico, liberalizante, conduzido pelo Paulo Guedes, que é cupincha
do George Soros. Engraçado, porque essa gente criminaliza as ligações da esquerda com Soros, mas o Paulo Guedes pode ter, não tem problema nenhum, né? Eles podem ter ligações abertas com empresários e com banqueiros que são financiados e são sócios da banca internacional, ligada à esquerda, que movimentou e financiou a esquerda no mundo inteiro. E também não tem nenhum problema. E o núcleo judiciário lavajatista, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que mostrou-se no exercício do cargo como ministro um indivíduo deletério, um farsante, né? Um sujeito que manipula a verdade com a maior cara dura, olhando nos olhos. Então, como é que essa gente vai libertar o Brasil do socialismo? Quando eles são a proposta socialista viva. De onde Jair Bolsonaro retira esse argumento no seu discurso de posse? Não é? Uma outra pergunta que se deve fazer é: como é que se dá a articulação entre os núcleos familiar e ideológico de Bolsonaro com os militares e o liberalismo do sistema financeiro internacional? Né? Então, essas questões essas perguntas precisam ser feitas, levantadas, e precisam de ser entendidas. E entender as questões é muito mais importante do que responder. Então é preciso identificar a origem das ideias desses grupos, fazer um diagnóstico dessas ideias, entender as estratégias originárias dessas ideias, que constituem dois núcleos de poder que se articulam no governo atual, porque somente a partir disso, né, nós vamos começar a ter uma visão minimamente razoável, não é completamente clara, não, minimamente razoável ou minimamente clara dos objetivos desse governo. Né? Então é preciso entender o que esse núcleo militar do governo está entendendo por socialismo, o marxismo cultural, politicamente correto, esquerda. Eu tinha feito um post há muitos anos atrás, quando o Vilas Boas, o general, apareceu perto do Aldo Rebelo, que na altura era o ministro da Defesa, abraçado ao Aldo Rebelo, entre sorrisos, beijos, afagos, abraços. Apareceu os três comandantes das três Forças Armadas, mas o Vilas Boas falou em nome de todo mundo, dizendo que entre o Exército e o Aldo Rebelo, que é um comunista notório, não existia nenhum tipo de divergência ideológica ou de pensamento ou programática. Diante disso, realmente é muito curioso, não é? Agora, nessa altura do campeonato, essa gente, da forma mais descarada possível, como se eles próprios não tivessem feito esses discursos, virem agora a público dizer que o PT tem problema. Né? Veja, então o que está aqui sendo feito é a criação fraudulenta de uma paranoia neoconservadora como argumento para combater a esquerda, para legitimar excessos de uma direita perigosíssima e muito mais letal do que o governo do PT. Repito mais uma vez, Lula e Bolsonaro
são dois projetos militares. Eles são a dupla face de uma mesma moeda. Eles são a continuidade do mesmo projeto. O Lula teve que ser tirado do poder, bem como a Dilma Rousseff, porque eles estavam atrapalhando a outra fase. Não é? E o Lula resolveu ficar maluco e dizer que ele era o poder, né? Ou se sentir muito mais superior ao poder que o colocou no lugar. Um erro estratégico básico, né? Quando o indivíduo acha que é o poder. Não, você não é o poder. Você foi colocado pelo poder, pelos poderosos ali dentro, e do mesmo jeito que foi colocado, os poderosos também vão te jogar na sarjeta, né? Então o senhor Jair Bolsonaro, é bom ele não confundir muito, achando que ele é o poder, porque ele foi colocado no poder, né? O poder não está nele, não. Ele é um passante ali dentro. E pode ser defenestrado e jogado na lixeira da história, do mesmo jeito que foi o Lula, né? Acontece que todas as vezes que eles defenestram um sujeito que não segue a cartilha deles, a defenestração é seguida de muita humilhação. Eles não descartam simplesmente a pessoa. Ou eles matam, né, ou fazem um assassinato físico, ou o assassinato político é uma completa desmoralização. Absoluta. Né? Bem, então, esse é um ponto fundamental. Essas perguntas nós temos que fazer. Agora, existe uma outra questão interessante de se entender, que é o seguinte. É preciso identificar, assim como é preciso entender o diagnóstico da ideia, de onde veio a ideia de que eles são conservadores, né? É preciso identificar a linha de ação dos militares durante a crise econômica, política e institucional em curso. Então, há uma crise que foi fabricada dentro do Brasil, em grande parte pela Lava Jato. Veja bem, não estou dizendo que o Brasil não tinha corrupção, hein? A partir do momento que a mídia em peso, assim como a Rede Globo agora, que o Jair Bolsonaro faz questão de dizer que está contra ele o tempo inteiro, é mentira. Existe uma estratégia encenada. O jogo no Brasil é muito sujo. O Paulo Henrique Amorim era um indivíduo consabidamente de esquerda, né? E um sujeito destemperado e grosseiro em muitos dos seus depoimentos. Mas o Paulo Henrique Amorim falava coisas muito verdadeiras. Pois bem, uma das coisas que o Paulo Henrique Amorim deixou muito escrito em muitos artigos era exatamente o que era a Rede Globo. Os bastidores da Globo dentro da política. Que existe um fato realmente interessante, que é a TV Globo foi construída no período militar, depois que os diários associados do Assis Chateaubriand, que foi um homem nefasto e que influenciou a política brasileira. Por que o Brasil só tem praticamente um único canal de televisão? Por que o Brasil não abre as concessões? Quer tirar o poder da Globo? É muito simples isso. Abre os canais de concessão de TV brasileira. Por que o governo federal não faz isso? Ele pode fazer isso, por exemplo. Ele não precisa ficar brigando com a Rede Globo Televisão. Por que o governo federal não deixa entrar 50 canais de televisão dentro do Brasil? Nenhum governo deixa. Porque, na verdade, a Rede Globo é a voz oficial de adestramento do Estado brasileiro. Esse é o projeto militar. Este é um dos projetos militares para controlar o Brasil, né? Então essas brigas, o Lula teve. Quantas vezes o Lula disse que a Globo era contra ele? A Globo nunca foi contra ele. Assim como a Globo não é contra o senhor Jair Bolsonaro. Então, é preciso separar a emissora e a diretriz da emissora de um ou outro jornalista que pode ter uma ou não uma discordância pontual.
né? Então, os brasileiros parecem que não separam. Eles tentam personalizar tudo. Não existe uma estrutura por trás. Essa estrutura nunca foi rompida. Ela permanece intocável. Ora, então, é preciso identificar o comportamento que esses militares resolveram assumir depois da redemocratização. O Brasil foi sendo levado gradativamente a uma crise econômica, política e institucional. Gradativamente. Essa crise econômica foi construída desde o início. Essa trilogia, economia, política e instituição. Essa crise foi construída desde o início. Né? O que os militares deixaram como legado do governo deles? Uma crise política, institucional e econômica, que explodiu no primeiro governo pós-redemocratização, que foi o governo do Sarney. Porque as dívidas que os militares fizeram, o Brasil cresceu 7%, cresceu, pedindo empréstimo internacional a juros escorchantes. Tá? Essa é a realidade. Eles fizeram muita obra de infraestrutura, fizeram, foi isso que levou o Brasil para o buraco, porque o Brasil não tinha grana. Uma coisa é você analisar que eles fizeram a ponte Rio-Niterói. Outra coisa é você analisar o que de fato foi feito, de onde veio o dinheiro. Né? O que estava acontecendo naquele momento? Todo o processo de favelização do Brasil começou no período militar, em grande medida. Uma coisa é gente pobre morando em subúrbio, em pedaço de morro, etc. Outra coisa é o processo de favelização. Né? O êxodo rural, a quebra do poderio brasileiro. Enfim, agora, teve coisas interessantes? Evidentemente que tem, porque nem todo governo é uma desgraça só. Assim como o Lula teve coisas interessantes, a Dilma também, enquanto governo, não é? Mas, enfim, então existe uma crise econômica, política e institucional. Eu já falei sobre isso várias vezes. Quem desenhou essa crise com minúcias de detalhes foi o Dr. Adriano Benayoun. Essa crise, o aprofundamento dela, juntamente com a criminalização, com a propaganda silenciosa, mas contínua, de criminalizar toda a vida civil nacional. E essa propaganda vem do Exército, desde o início do século XX. Tá? Essa propaganda possibilitou a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, que foi um sujeito que foi expulso do Exército. Essa é a realidade. Então, como é que alguém que é expulso do Exército por atentado terrorista, e no frigir dos ovos a coisa foi essa, como é que alguém apoia esse sujeito para presidente da República? Que diferença tem esse sujeito da Dilma Rousseff? Não é? Nenhuma. Ora, além da introdução desses aspectos que é preciso discutir, uma outra pergunta fundamental para entender as principais ideias que norteiam esse governo, a fim de que se possa fazer um diagnóstico, uma estratégia correto do que está acontecendo, é o seguinte: eles se assumem como conservadores. Bem, curiosamente, nos finais do governo militar brasileiro, existiu uma linha de neoconservadorismo que foi originária dos Estados Unidos, nos anos 80, que criou uma vertente paranoica, mentirosa. Veja, não é que o marxismo cultural não exista, hein? E é preciso separar alhos de bugalhos. Existe o marxismo cultural e ele foi implementado. E existiu uma linha política da chamada extrema-direita americana, né, que criou uma vertente paranoica de marxismo cultural. Essa vertente ganhou um impulso grande com a vitória de Trump.
não é? Então, essa vertente dos chamados neoconservadores dos Estados Unidos, eles criaram uma teoria da guerra revolucionária. E isso foi o eixo que foi para a doutrina das Forças Armadas, encabeçado especialmente pelo Exército. Tá? No Brasil, isso foi encabeçado pela política americana e vem legitimando inúmeras ações do governo americano. Então, a grande dramaticidade do mundo é o seguinte. De novo a pergunta. O que grandes capitalistas, empresários, ganham financiando o comunismo? Ao leigo, isso pode parecer uma loucura, um contrassenso. Não, não é uma loucura. Eles jogam com as duas vertentes. Então, assim, você cria um marxismo cultural, depois você vai criar a outra linha que vai combater aquele marxismo cultural. Então, tem sido trazido para dentro da política mundial há muito tempo aspectos da religião, não é? Para dentro da política, e aspectos de teorias filosóficas que estão colocando gradativamente no seio da esquerda ideias da direita e está colocando no seio da direita ideias da esquerda. Eu também já falei, já tenho artigos escritos sobre isso, que está alguns deles estão disponíveis no Medium, no site do Medium, que é o seguinte: há mais de 20 anos não existe academicamente os conceitos de direita e de esquerda. Isso já passou, e dei o nome de todos os principais autores. Portanto, quando o Brasil e quando os Estados Unidos agora vêm com um discurso de política, não é? Falando da predominância da esquerda, essa gente está mentindo incrivelmente. Então, já está assentada há mais de 20 anos que os conceitos de direita e de esquerda acabaram. Ué, se acabaram, então o que existe? O que foi acontecendo? Aquilo que era esquerda virou direita, e o que era direita virou esquerda. Então houve uma mutação de uma fase para outra, e agora chegou o chamado neoconservadorismo mundial. É simplesmente uma mescla muito perigosa da direita e da esquerda. Aliás, Steve Bannon, homem que foi expulso por Donald Trump, mas que é uma das vozes ouvidas por Jair Bolsonaro, que até foi fazer um jantar com ele nos Estados Unidos, não é? Para a gente ter uma ideia da loucura que é o Brasil. Esse sujeito, cujo governo é subserviente aos Estados Unidos, vai simplesmente pegar o camarada que o próprio presidente americano chutou da Casa Branca. Esse Steve Bannon, que estava lá na Itália, foi expulso da Itália. Não é? Quando você vai fuçar, literalmente, e o termo é fuçar, né? Remexer, revirar, pesquisar, investigar com seriedade, os planos de onde estão vindo parte das ideias que fomentam a extrema-direita, a Rússia está grandemente envolvida nisso, e a Inglaterra. Não é? Por trás de ambos, nós vemos aquilo que Fernando Pessoa chamava o grupo dos 300. Não é? Portanto, a situação, existe um projeto internacional muito sério. Outro dia já tem artigo saindo dizendo que o sistema financeiro internacional e os grandes empresários, tidos como grandes capitalistas, criaram uma rede criminosa internacional. E essa é a realidade do mundo.
a situação não só do Brasil, a situação mundial é muito grave. Agora, o mais grave ainda é que o Brasil nunca teve nenhum contexto de guerra, não é? Guerra metida com vizinhos, ou mesmo com a Europa ou com os Estados Unidos. Então, além de toda a gravidade do cenário que nós temos, o Brasil está sendo conduzido gradativamente para entrar numa guerra. Quer dizer, a situação é séria, né? Então é preciso de entender todas as ideias que estão envolvendo este governo. Tá? O que é que eles estão chamando de neoconservadorismo ou de conservadorismo? Quais são as ligações desse conservadorismo cristão, né, da falsa direita brasileira com o neoconservadorismo americano dos Estados Unidos? E o que é que eles estão chamando de marxismo cultural, que é o embrião da ideia desses milicianos digitais que sustentam e que são comandados como agindo em rede, não é? Por uma estrutura de poder que banca esse governo que está aí. Ora, é preciso ler na íntegra, porque é um artigo grande, é um artigo de mais de 20 páginas. Esse artigo, Bolsonaro e os quartéis, a loucura como método. Eu fiquei aqui só na primeira página do artigo, fiz algumas, isso evidentemente, eu li o primeiro parágrafo e fui tecendo considerações, né, minhas, não do autor, quero deixar isso bem claro, em cima daquilo que o autor colocou, né? Então é preciso ler esse artigo com vagar, porque evidentemente que esse pesquisador, ele apresenta dentro do campo de pesquisa dele uma visão dele sobre o processo. Outros pesquisadores estão apresentando outros tipos de visões. Nem sempre as visões são consonantes. Muitas vezes as visões são discordantes. Mas é preciso ler todas essas vertentes, porque eles apresentam dados para que a gente consiga pensar, né, ter uma ideia para entender efetivamente, de uma forma muito diminuta, essa questão que envolve as principais ideias, fazer um diagnóstico dessas ideias, entender as estratégias dessas ideias, mas existem ideias que sustentam esses dois núcleos de poder do governo atual. Quais são elas? Quais são as ideias que sustentam o núcleo de poder da família Bolsonaro e das milícias digitais, das suas milícias digitais, juntamente com os militares, que é um único bolo. E o outro bolo é o núcleo econômico comandado, núcleo da banca, do sistema financeiro internacional, comandado por Paulo Guedes, né? Onde o Sérgio Moro é uma vertente do judiciário, né, que vem ajudar a fundamentação de toda essa coisa. Mas o Paulo Guedes e o Sérgio Moro compõem uma outra vertente. Então nós temos duas colunas aqui atuando no Brasil atual, né, dentro desse governo. Quais são as ideias? O que está por trás disso? E, evidentemente, para isso, o que tem faltado muito realmente ao brasileiro é o entendimento histórico do papel desestabilizador das Forças Armadas na política nacional. Porque, entre outras coisas, a propaganda mentirosa que o Exército criou é que eles sempre agiram em favor da nação. Mentira. Pura e grotesca. É preciso entender que esses golpes nunca contaram com o apoio total da força e, mesmo assim, esses golpes sempre aconteceram. Também é preciso entender essa dinâmica, como é que ela funciona ali dentro. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e
Repito que o momento atual do Brasil, onde todo mundo que está mostrando alguma outra faceta desse governo, esse governo começou um processo de perseguição e de linchamento de professores, jornalistas, intelectuais, silenciando vozes. Militares estão sendo ameaçados, tem muitos militares que não estão concordando mesmo com a loucura que tomou conta desse governo, a loucura revolucionária. Todos esses militares que se posicionaram de alguma forma e que têm o direito de fazê-lo nas mídias sociais estão sendo punidos. É muito sério, realmente, o que está acontecendo no Brasil. Tá? Vamos, portanto, ficar atento e tentar entender as ideias por trás dos acontecimentos. Porque o que move o mundo são as ideias. Há ideias boas e há ideias más. Evidentemente, ninguém há de pensar que uma ideia boa vai produzir uma coisa má. E ninguém há de pensar que uma ideia má vai produzir uma coisa boa. As ideias têm consequências. Esse é o problema. Boa noite e fique em seguida com a nossa programação. Até mais.